Moçambique tem forçado empresas importadoras e cidadãos comuns a criar mecanismos alternativos, muitos deles informais, para conseguir moeda estrangeira e cumprir compromissos internacionais. Uma investigação recente do Centro de Integridade Pública, CIP, revela como este fenómeno está a transformar o comércio externo, a pressionar setores críticos como a saúde e a levantar suspeitas de pequenos, dizia, de esquemas de fornecimento na banca comercial. Para perceber melhor as causas, consequências e possíveis soluções desta crise, conversamos agora com Egas Daniel, economista sénior do IGC Moçambique. Muito boa noite, senhora Egas, bem-vindo aqui ao programa. Boa noite, muito obrigado. Saudações a si, saudações a todos que nos acompanham neste momento. Obrigado. Sim, senhor Egas, como é que descreveria a evolução da crise de divisas em Moçambique nos últimos 12 anos? Trata-se de um problema conjuntural ou já estrutural na economia? Bom, na verdade, a partir de 2023, quando o Banco de Moçambique retirou a sua facilidade de disponibilizar divisas para a importação de combustíveis, naturalmente que pressionou. Isto foi o início da pressão sobre o mercado. As divisas já existentes na economia estavam a ser disputadas, não somente para outros bens, mas também para combustíveis. Acho que foi o marco do início desta crise. Outro fator também observado é a estabilidade cambial, acompanhada por aquilo que nós chamamos de uma apreciação real da moeda. Em outras palavras, estamos a dizer que o metical ficou extraordinariamente estável. De certa forma, a falta de flutuação nominal do metical implicou que o mesmo estivesse a apreciar em termos reais, ou seja, enquanto a inflação interna e externa aumenta, o câmbio permaneceu fixo, o que, de certa forma, reduziu a competitividade dos exportadores, ou pelo menos das nossas exportações, enquanto incentivava maior compra fora, ou seja, maiores importações. Então, isto também agudizou o fato do mercado não acreditar que o câmbio não é determinado pelas forças do mercado, ou seja, é administrativamente fixado. Esta crença generalizada faz com que certos agentes econômicos que detêm moeda externa não queiram trocá-la em moeda doméstica, o que dificulta, na verdade, a existência formal, atenção, a existência formal de moeda externa, porque no mercado informal existe a diferença é que o preço é diferente. É 10 meticais, 15 meticais mais caro adquirir dólares fora do sistema formal. Então, o cenário é este. E enquanto o metical permanecer extraordinariamente estável assim como está, praticamente sob forma de câmbio fixo, pelo menos há mais de 2, 3 anos, enquanto o mercado não acreditar que as forças de demanda e oferta de divisas justificam o câmbio atual, Sim, sim. e, por fim, enquanto não houver nenhum ajustamento e nenhuma justificativa plausível do ponto de vista econômico, a escassez de divisas continuará, de facto, a ser um problema estrutural da economia e que reflete um cenário em que o mercado formal não consegue satisfazer a demanda por divisas, pelo menos em termos antempados, a tempo e hora. E que isso acaba gerando, de certa forma, uma fuga destas mesmas divisas para o mercado informal que melhor remunera essas mesmas divisas. Face ao volume de transações, concorda com esta avaliação? Que riscos existem em subestimar este mercado, nomeadamente em termos de branqueamento de capitais? Bom, apesar de termos esta tendência de que quem quer pagar pela flexibilidade na importação, por exemplo, de produtos ou importação de qualquer que seja o bem, deve recorrer ao mercado informal e lá é fácil obter divisas, falo concretamente tanto de dólares assim como rands, porque estão mais caros e há incentivos para que o mercado informal forneça os tais dólares. Apesar disso, grande parte das transações continuam, de facto, no mercado formal e são cotados ao câmbio
oficial, pelo menos este que é dado pelo Banco de Moçambique e é aplicado pelos bancos comerciais. Provavelmente esteja aí o trunfo, talvez, do Banco de Moçambique, porque apesar de haver escassez de divisas no mercado formal, elas fluem com menor velocidade, levam mais tempo, mas existem setores que dependem e usam e já se acomodaram a este cenário de lentidão no processamento, por exemplo, de faturas de importação. E quem quiser pagar pela rapidez, em outras palavras, vai para o mercado informal. Então, é como se estivéssemos alcançado um equilíbrio estável no âmbito desta mesma escassez de divisas, que é confortável para o Banco de Moçambique, que não quer arriscar mexer a taxa de câmbio, mas também é confortável para o mercado informal, que satisfaz a demanda de divisas para aqueles que realmente têm uma pressa ou têm maior pressão de tempo, por exemplo, para fazer importação das suas mercadorias. Há riscos, sim. Um dos riscos é que a inflação que se pretende combater com a estabilidade excessiva do câmbio pode ser incorporada à medida que o mercado informal vai ganhando maior relevância nas transações. Estamos a dizer, se eu quiser importar tomate, batata, cebola ou qualquer outro bem da África do Sul, que está relativamente mais barato, porque o câmbio é relativamente mais fixo, significa que eu vou recorrer ao mercado informal para eu ter a flexibilidade de fazer isso. E este recurso ao mercado informal faz com que eu pague um preço mais alto. E ao pagar um preço mais alto, faz com que a inflação que deveria ter sido combatida pela fixação de câmbio não seja combatida porque eu estou a usar um câmbio informal que é relativamente mais caro importar. Então, haver aqui alguma transmissão da inflação importada decorrente da preferência do mercado informal na compra de divisas que não consegue se satisfazer esta mesma compra no mercado formal. Eu acho que este é um dos principais riscos de o tiro sair pela culatra, a inflação que se pretende combater acabar por ser, de facto, incorporada nos preços de bens e serviços finais. Talvez o último risco, o segundo risco e o mais Sim. importante é que quanto mais tempo o câmbio permanece fixo, significa que maior será a magnitude quando ele voltar a variar. Então, não vai ficar fixo para sempre, não vai permanecer 64, 65 meticais de forma indeterminada. Em algum momento, terá que se mover. Então, o risco é que quanto mais se estica a corda da fixação extraordinária do câmbio, talvez maior será a volatilidade com a qual o câmbio irá variar quando for solto. E é aí Sim, onde sim. talvez o novo governador do Banco de Moçambique terá que ter, de facto, muito cuidado na movimentação deste câmbio, porque como a corda está esticada, qualquer falha pode rebentar e depois causar, de facto, aquilo que se pretendia evitar com a fixação da taxa de câmbio, que é a inflação. Sim, sim. E que setores da economia considera mais vulneráveis a esta crise e porquê? E quanto, olhando, dizia em frente, que medidas de curto e médio e longo prazo considera indispensáveis para resolver a escassez de divisas de forma sustentável? Bom, sobretudo os setores, no passado já tivemos impactos relevantes no setor da aviação. Existem setores que já são priorizados, o setor da saúde, por um lado, já tem pelo menos prioridade do ponto de vista estratégico para a importação de medicamentos, importação de artigos médicos. Acredito que é um setor cujo impacto seria digamos, muito negativo se não se tomarem medidas de flexibilizar por causa da relevância estratégica que o setor de saúde tem para todos nós. Por outro lado, o setor da agricultura, vou falar de agricultura, o agroprocessamento, agronegócio, vou juntar tudo num único pacote, também pode sofrer por causa da dependência de importação de insumos, insumos de produção, maquinaria, fertilizantes. São setores que, quando há demora, por exemplo, no pagamento de faturas que são emitidas ou que são solicitadas pelos importadores junto aos bancos comerciais, acaba, de facto, reduzindo não somente a produção, mas também a oportunidade de, por exemplo, plantar e colher no momento certo. Sabemos que a agricultura ela depende do tempo, o tempo em que tu plantas é determinante, o tempo em que tu colhes é determinante. Então, todas essas falhas, todas essas demoras, depois acabam se repercutindo no timing, por exemplo, em que os agricultores, em que os pequenos, os grandes agricultores, sobretudo os grandes agricultores, aqueles que exportam, acabam sendo
E por fim, e não menos importante, temos a questão ligada a. Não sei se conseguem me ouvir, temos a questão Sim, sim, da conseguimos. competitividade de quem exporta, que na verdade também há muitas vezes depende do câmbio. E quando o câmbio está fixo e aprecia do ponto de vista real, é como se o produto fosse mais caro exportá-lo. É como se quem vê um produto de Moçambique vê como se fosse mais caro, porque o nosso câmbio está fixo. Há um tempo já que passa os 3 anos. Agora, em termos de medidas, e para terminar, ah, talvez o mais importante Sim, sim. deixar flutuar na totalidade do câmbio. Sim, sim. Soltar aos poucos. Significa medidas que permitam a determinação do câmbio através das forças de mercado, mas delimitando bandas, ou seja, intervalos onde ele pode flutuar, e esses intervalos devem ser tais que não resultem, por exemplo, numa brusca desvalorização ou depreciação do metical, para evitar também termos inflação importada decorrente de um salto gigantesco, por exemplo, em termos do câmbio. Então, há aqui, de facto, uma oportunidade para paulatinamente indo soltar o câmbio até que atinja níveis que, digamos, equilibrados, em que não põe em causa a competitividade das exportações e da produção nacional. Muito obrigada, senhora Egas, pelas suas análises e continuação de uma boa noite para si. Muito obrigado, muito obrigado. E estas foram as palavras de Egas Daniel, economista sénior do IGC Moçambique, falando-vos a partir da cidade de Maputo, Moçambique. E fica a seguir com Jacob Tivani com as notícias do desporto.